Olá, boa tarde. Hoje a mensagem está em Mateus 26, o jantar em Betânia. Esse capítulo fala sobre a ida de Jesus jantar na casa de Simão. Tanto em Marcos quanto Mateus, eles descrevem como foi esse jantar. Só que tanto Marcos quanto Mateus, eles começam esse capítulo assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Simão, tanto Marcos quanto Mateus descrevem Simão como leproso. Só que Simão não era mais leproso. Jesus já deveria ter tido um encontro com Simão, já fez a cura em Simão, e Simão não era mais leproso. Porque naquela época, os leprosos, eles viviam isolados nas suas casas, sozinhos. Eles não viviam em sociedade, eles não davam jantares, eles viviam ou sozinhos, isolados em suas casas, ou viviam em vales com outros leprosos. Então Simão não poderia ser mais leproso, porque na Bíblia fala que ele está dando um jantar para Jesus, os discípulos e outras pessoas que estavam lá. Então, Simão não poderia ser mais leproso, mas tanto Marcos quanto Mateus descrevia a ele ainda como leproso. Naquela época, na Bíblia, os homens eram descritos por sua descendência, né? Jesus, filho de José, Salomão, filho de Davi, ou pela profissão, Jesus, o marceneiro, Mateus, o cobrador de impostos, Pedro, o pescador. Então, os homens naquela época eram descritos assim na Bíblia, por sua descendência, paternidade ou pela sua profissão. Será que Simão não tinha nada de importante para ser descrito? Não aconteceu nada de importante na vida de Simão para ele ser descrito? Ele não tinha pai, não tinha descendência, ele não tinha profissão, mas o que foi marcado na vida de Simão foi a lepra, que ele já não tinha, mas tanto Marcos quanto Mateus descreveram ele na Bíblia e ele ficou marcado na Bíblia sendo leproso. Mas ele não era mais leproso. E assim as nossas vidas. Muitas vezes já tivemos um encontro com Jesus, já fizemos a aliança, Jesus já nos curou, mas as pessoas, não são todas, glória a Deus, mas as pessoas continuam nos vendo ainda como leprosos, como pecadores, que já não temos mais. Claro que ao passar do tempo, nós vamos continuar pecando, né? Passamos por uma transformação, que é a transformação principal, mas eu creio que até o momento da nossa morte, a cada dia, nós vamos passando por transformação, né? Vamos melhorando, vamos fazendo coisas melhores a cada dia, nos consertando. Mas não somos mais aqueles leprosos antes de ter um encontro com Jesus. Então hoje muitas pessoas ainda olham para a gente e falam: lá vai o leproso, aquele mentiroso, aquele enganador, aquela prostituta, aquele drogado. Mas já tivemos um encontro com Jesus e não somos mais. Não podemos deixar que as pessoas continuem nos acusando de coisas que não fazemos mais. Porque isso não é coisa de Deus, isso é coisa de Satanás, o acusador, que coloca isso na boca das pessoas para que nós possamos ficar desacreditados na sociedade. Não podemos levar isso a sério, porque muitas pessoas caem em depressão por causa disso, porque as pessoas, mesmo elas se esforçando para haver a mudança, para haver uma transformação, quando as pessoas continuam rotulando elas assim, elas caem em depressão, elas perdem a coragem de continuar lutando para melhorar.
Então nós não podemos mais continuar permitindo que as pessoas nos rotulem desta forma, porque já houve uma transformação nas nossas vidas e Deus já nos perdoou quando nós nos entregamos, fizemos a aliança com Deus. Quando Ele nos perdoa, Ele joga os nossos pecados no mar de esquecimento. E quem continua ainda nos acusando é Satanás, porque ele é o acusador das nossas almas. Mas só que nós não podemos mais permitir isso. Não podemos mais permitir que as pessoas continuem nos acusando de coisas do passado. Deus já fez muitos milagres na minha vida, principalmente do câncer que eu contei aqui. Então, quando as pessoas me olham, elas não dizem, poxa, Tati tem uma vida abençoada. Ela recebeu a cura do câncer, ela não precisou passar por cirurgia, por químio, rádio, tratamento. Não, quando as pessoas elas querem me rotular, me magoar, porque lutas nós temos todos os dias. Tanto os ímpios quanto os próprios cristãos, nós passamos por ataques, lutas diárias e passamos por momentos de fragilidade. Então, quando elas nos veem com aquele momento que estamos passando em luta, elas perguntam logo, onde está o seu Deus? Se você só vive na igreja, se você só vive em oração, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Então eu costumo dizer, meu Deus está tanto nas portas abertas quanto nas fechadas, tanto nas bênçãos quanto nas lutas. Ele continua ainda sendo o Deus da minha vida. Só que nós não estamos livres de passar por lutas. E uma vez uma pessoa disse assim para mim, eu não vejo Deus na sua vida. E eu me entristeci, eu estava num momento frágil e eu me entristeci quando ela falou isso. Porque era uma pessoa da igreja, tinha autoridade e ela falou isso. E quando eu voltei para casa, eu fui conversar com Deus. Eu disse, Deus, e eu apresentei para ele. Aquela pessoa disse que o Senhor não está na minha vida, porque eu estou passando por essas lutas. E ele, na mesma hora, ele falou para mim, não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa o que as pessoas falam de você. Quer dizer que eu não estou... O importante é o que eu penso sobre você. Então eu não estava na vida dos discípulos e todos morreram de uma maneira trágica. De uma maneira ruim, terrível. E ao passar da pregação deles na terra, eles foram perseguidos, eles foram caluniados, eles foram açoitados, apedrejados, acorrentados. Então eu não fui na vida dos discípulos. E aí ele chegou e disse assim, então eu não fui na vida dos meus apóstolos, não fui na vida dos profetas. Todos passaram por lutas, todos tiveram mortes ruins. Então eu não fui na vida do meu profeta Isaías, que morreu partido ao meio, cerrado ao meio, teve uma morte terrível. E aí ele parou de falar, e quando ele falou assim, eu comecei a pensar e eu disse, Senhor, realmente o Senhor não está na minha vida só porque nos momentos bons, o Senhor também está na minha vida operando, me cuidando, mesmo passando por lutas e dificuldades. E eu não posso permitir que essas pessoas que falem isso contaminem o meu coração, porque o Senhor não está na minha vida dependendo das circunstâncias, o Senhor está na minha vida a todos os momentos. E a partir daí eu coloquei no meu coração essa palavra de Deus. E assim eu me tranquilizei e não permiti mais que as pessoas infiltrassem, fossem usadas por Satanás para tirar a minha fé em Deus. E nunca mais eu permiti isso.
Então não importa o que as pessoas falem sobre você, te acusem ou pensam sobre você. O importante é o que Deus pensa sobre sua vida. E assim eu deixo essa mensagem para vocês. Amém.